Saúde e bem-estar para você, são 8 horas e 14 minutos, maravilha, né? A participação do doutor Renato Fernandes, sempre explicando com muita tranquilidade, com palavras bem simples, para que você em casa possa atender. Rita de Cássia, um beijo muito especial para você, um excelente dia, Deus te abençoe aí nas suas tarefas diárias, né? Levando conhecimento para outras pessoas também. Vamos falar agora sobre traumas, vamos lá, eu tive até o consultório do doutor Alan Assunção, ele é ortopedista, e foi maravilhosa a conversa com ele, a gente fica assim impressionado como o nosso corpo é frágil. E aí a gente vai assistir agora essa entrevista que eu fiz com ele lá na clínica onde ele estava atendendo. Doutor, e o tratamento? Teve fratura exposta? Se fez o que foi necessário nos primeiros socorros? E depois, como é que esse paciente vai seguir em relação a esse osso que teve a fratura exposta? A fechada, eu acredito que seja mais fácil, inclusive, de tratar, não sei. Mas a exposta, a gente imagina, o osso saiu da pele. Como retornar? Como fazer com que ele volte a ter a sua função? Vamos lá. Esse tratamento deve ser feito sempre dentro do hospital e, de preferência, dentro do centro cirúrgico, com todo o suporte para se tratar o paciente como um todo. Uma vez o paciente estando estabilizado, não tem lesões mais graves que demandem uma urgência maior no tratamento, você vai dar atenção para aquela fratura exposta. A fratura exposta ela deve ser limpa, porque um dos maiores fatores de complicação e de sequela dela são as infecções. Então essa fratura ela tem que ser submetida ao que a gente chama de desbridamento e limpeza. Isso é uma coisa extremamente importante. E depois disso há uma estabilização óssea, ou seja, você vai botar através de equipamentos, você vai botar um fixador externo, que é aqueles ferros, o que o pessoal geralmente comum chama de antena, né? É o fixador externo. Existem outros métodos hoje, dependendo do grau, você pode usar uma haste intramedular, que é um método de fixação onde você vai botar uma haste, que é um ferro, na verdade ele não é ferro, ele é um aço cirúrgico ou titânio, dentro do tutano do osso. Então é uma coisa que é o padrão ouro hoje para algumas fraturas expostas. Então, dependendo do caso, você tem um material ou outro, mas o importante é que seja feita primeiro o desbridamento e limpeza, segundo a estabilização da fratura. Aí, nesse caso aqui, que a fratura, ela voltaria, no caso, para o lugar, né? Faria a limpeza, tudo que fosse necessário, e essa cirurgia, no caso, é que tentaria religar a parte que quebrou com a que ficou dentro. Isso, você estabiliza o osso, tá? Para que o processo inicial de cicatrização ocorra da maneira melhor possível, seguindo a anatomia normal. Você tenta juntar o osso quebrado uma ponta com a outra e estabilizar, deixar aquela região após a limpeza de uma maneira mais parada e que possa ocorrer uma cicatrização melhor, com menos chance de infecção. Após algum tempo, você pode e deve, se possível, trocar o método de fixação com uma estabilidade que a gente chama de relativa ou definitiva. Aí vai para uma placa ou para uma haste, dependendo de cada situação. Pois é, por isso é necessário também um repouso e seguir corretamente todo o tratamento. Tem pessoas que a gente vê andando com as antenas aí, às vezes até em cima de outra moto já, né, como passageiro, mas com as antenas aparecendo. Eu já estou com o modelo de osso. A gente percebe que o grau e o risco de infecção, mesmo ainda estando com as antenas, às vezes, que estão expostas ali, e aí depois disso, não deu certo a minha cirurgia ortopédica. O tratamento ele começa, na verdade, na hora que existe o acidente e o SAMU começa a tratar. Então o tratamento inicial, antes de chegar no hospital, que a gente chama de atendimento pré-hospitalar, é muito importante, porque ele vai garantir a vida desse paciente e a estabilização e chegar da melhor maneira no hospital, principalmente na primeira hora. O tratamento feito pelo ortopedista ou pelo profissional do trauma dentro do hospital é importantíssimo, só que esse tratamento ele não acaba ali, ele segue depois do hospital, depois do internamento do hospital para casa, muitas vezes com aquele ferro, deve ser feito limpeza, o paciente deve usar um auxílio para andar com a muleta ou com a bengala, e depois eventualmente pode ser necessário uma segunda cirurgia ou uma terceira. Esses ferros podem ser necessários se retirar depois de algum tempo, tem que ser feitas as avaliações e as consultas de seguimento desse caso. Doutor, depois que ele fez o tratamento direitinho, ele corre o risco de ter uma nova fratura interna desse mesmo local onde ele já foi acometido, a exposta? Existem relatos, mas de maneira geral o osso que se
se você tratar de uma maneira muito boa e não houver infecção, esse osso que se forma naquela região é um osso muito forte e um osso adequado para a vida no dia a dia. Novo, né? Tem até um mito também que diz assim, quando uma criança quebra um braço, tem uma fratura também, aí diz assim, mas ele é novinho, é criança, vai sarar mais rápido, o osso vai vir mais forte. Se é idoso, o osso pode voltar a ser forte de novo, se tiver uma certa idade, mas demora mais, não é isso, para poder se restaurar? Na verdade, não. O tempo de consolidação do idoso é o mesmo do adulto. Então é mito. É mito. Na criança, sim. A criança tem um potencial de cicatrização e realmente parece ser mais rápido. Parece não, é mais rápido. Mas no idoso, não. O tempo de consolidação é o mesmo. Quais seriam as dicas que você poderia passar para a gente em relação a ter cuidado para não ter nenhum tipo de fratura, nem a interna, nem a externa? O que evitar? Que a gente sabe que tem a questão, inclusive, do álcool na motocicleta, né? O pessoal que sabe, álcool e direção não combina, álcool e moto nem tão pouco. São todas aquelas orientações que já são passadas diariamente no cuidado do trânsito. Sempre direção defensiva, equipamento de proteção individual, de preferência, se possível, usar um veículo coletivo, não tentar usar a moto. A moto ela é muito sujeita a traumas, né? A lateral da moto é a perna do paciente, a moto tem aqueles ditados que tem duas rodas, é feita para cair, mas infelizmente a moto é o veículo que menos oferece proteção ao seu condutor. O passageiro caiu, tá? Ele vai se machucar. É o chão, acerta a pele, a perna, arranca tudo. A gente na ortopedia tem um ditado dizendo que o motoqueiro, o motociclista, ele vai cair. O que a gente não sabe é o quanto ele vai se machucar, né? Por isso sempre direção defensiva, sempre nunca beber e dirigir, isso não pode acontecer, porque senão vai se machucar mais. Pois é. E os plantões, olha, o guerreiro Tarcísio Maia lá, sabe Deus como é que é para atender essa turma. Porque vai para lá primeiro para depois vir também para o restante do tratamento. Tem paciente que passa meses e meses deitado, sem poder movimentar a perna, ou então o braço, demora bastante, tem que seguir tudo direitinho, então não vale a pena, às vezes, por conta de uma situação, você colocar a sua vida todinha em risco. Não é? Um outro fator é que a gente está falando de fratura exposta, mas lembrar que um paciente, quando cai de moto ou se envolve num acidente grave, ele lesa, geralmente, ele tem outras lesões. 50% dos pacientes têm mais lesões associadas. Tem lesões abdominais, tem fratura de pelve, tem fratura de coluna, tem lesão torácica. E as costelas se quebram tem muito, costela, né? tem derrame torácico, você pode ter trauma craniano e uma infinidade de traumas. Então, o paciente ele não vai ter só a fratura exposta, que por si só já é muito grave, mas ele vai ter uma série de lesões que devem ser tratadas. Então, prevenir, eu acho que é o mais importante. Com certeza. E já fica também aqui um pedido que a gente faz, que a gente vê muito aqui em Mossoró. Aí vem o pai na motocicleta, vem com a criança no meio, vem com a mãe, às vezes ainda vem com outro aqui do lado. Quer dizer, eu sei que é o transporte que ele tem. Infelizmente, meu dinheiro só deu para comprar uma moto, eu tenho que levar meus filhos para a escola, eu tenho que vir com minha esposa para o trabalho, mas é um risco, diariamente é um risco, porque a gente não sabe o que pode acontecer. E quando acontece realmente o acidente, não vai ser brincadeira, porque é para duas pessoas ter 4, né? Infelizmente, é um alerta que a gente faz aqui, são dados que são comprovados diariamente e que a gente pede para que você olhe. Seu osso não é de plástico, esse aqui é, né, doutor? Esse aqui a gente faz várias mudanças nele, mas o nosso não. Se quebrar, eu jogo fora. Joga fora, não tem graça. Como a gente fala. Não. E olha, teve outra pesquisa também que foi divulgada, doutor, interessantíssimo, quando a gente fala nessa questão de veículos e motos. O homem, quando a gente fala o homem geral, o ser humano, ele dá mais assistência ao carro e à moto do que ao seu próprio corpo. Vai mais à oficina fazer manutenção do carro e da moto do que ir no médico para saber como é que está a sua saúde. Aí você imagina como é que é a situação. Obrigada, viu? Muito obrigado. Bom trabalho. Tá, Giovana, um prazer. Prazer. A gente volta ainda com ele aqui no Saúde e Bem-Estar. Afinal de contas, a ortopedia também merece uma atenção especial, porque o seu osso não é plástico, o teu corpo não é de borracha e você tem que cuidar muito dele, tá bom? Saúde e Bem-Estar para você. Obrigada demais a doutora Alaí, toda a equipe dele que está sempre nos recebendo lá no consultório dele, ou então ele está vindo aqui ao vivo no Saúde e Bem-Estar. Eu vou para o intervalo e volto já já.